A paz do Senhor, meus queridos seguidores, passando nesta manhã para te desejar uma ótima sexta-feira na presença do Senhor Jesus. Eu quero falar algo para vocês aqui bem rapidamente. Gente, eu passei por certo tipo de lugar, eu fui atrás de um Deus. Eu queria encontrar um Deus, mas eu, eu não conseguia achar pessoas para me evangelizar. Eu tinha amigas cristãs, mas elas não falavam da palavra de Deus para mim. É, e essas amigas cristãs ainda ia pra gandaia que eu levava ainda, tá entendendo? Mas elas não falavam de Jesus pra mim, eu precisava de Jesus. E eu vim lá do Maranhão pra aonde eu moro hoje, né? Pra outra cidade. E chegando aqui, Jesus me fez uma promessa, né? Mas antes disso, eu passei por um lugar, por muitas amizades. Me levaram por aquele tipo de lugar lá, que bate o tambor, você sabe? Fui para aquele lugar. Chegando naquele lugar, o diabo disse que eu estava imunda e precisava tomar por banho. Preparou um banho de uma égua para mim e uma amiga minha, para nós entrar dentro de um quarto lá e ficar pelado e banhar. A gente ficou lá pelada, banhou, e eu com vergonha, meu Deus do céu, o que é isso? Para servir, assim, realmente tem que fazer isso, é? A gente banhou lá para descarregar, viu? E depois levou nós para um mato, para um lá, para fazer umas monte de coisa lá que eu não quero nem saber. Não conhecia Jesus. Eu era um ateu. Eu não conhecia Jesus. Eu tinha raiva de crente e não queria saber. Mas Jesus tinha me escolhido do ventre da minha mãe. Como assim você também foi escolhida, viu? Voltando ao assunto. E aí, meus amados, eu participava daquelas coisas lá, de dança deles lá, eu ficava só vendo. E um belo dia eles foram para uma chácara muito distante lá, uma casa bem miserável, porque esse povo é muito miserável, esse povo aí. Os que eu vi era só miserável. E aí, chegando lá naquele território, antes de chegar naquele território, tava tendo blitz na pista. E aquele homem, aquele demônio incorporado naquele homem falou assim, eu vou na frente e vou limpar o caminho para vocês passar. Gente, para quem não acredita, viu? O demônio foi na frente, causou um monte de acidente. Eu vi o carro capotado assim, ó, de barriga para cima. Pessoas gritando dentro do carro por socorro. E a gente passou. Era para mais de 10 carros capotados na pista. E a gente passou ali, eu fiquei vendo aquilo ali tudinho. Não tinha conhecimento. E eu falei, meu Deus do céu, meu Deus. Aí eu fiquei assim triste. Fui para aquele lugar, mas eles, fiquei só observando, eu quero sair desse lugar, eu quero sair. Porque eu vi a corra pesada, viu? Eu vi. Eu quero te dizer que o diabo, ele tem poder. Ele tem poder, mas mais do que Jesus, ele não tem. O nosso Criador tem controle sobre o capeta. Mas eu quero te dizer que ele tem poder, porque ele era um anjo de luz. E ele foi expulso lá de cima. E a palavra de Deus diz assim, ó, ai, quando ele foi expulso, ai dos moradores da terra. Porque Satanás desceu com grande fúria. Haradekabatobassai. Aleluia, Deus. Satanás desceu com grande fúria sobre aqueles que moram na terra. Sobre a minha vida e sobre a tua vida. É por isso que é necessário nós ter uma vida de comunhão com Cristo. Ai de mim, ai de vocês. Se não fosse a mão poderosa do Deus de Israel, Satanás já tinha nos engolido, assim diz a Bíblia, que ele anda bramando como leão ao nosso redor, ele querendo uma brecha para entrar. E se você abrir brecha, ele entra com gordo e garra e destrói tua vida, tua casa, tua família, teu casamento, tudo. Então fecha a brecha. Vamos fechar a brecha. É para mim e para vocês. Que eu não sou santa, não. E eu preciso de cada dia de Deus na minha vida. Amém? Vamos fechar nossa brecha, meus amados irmãos. Eu falo nós porque muitas vezes as pessoas ficam falando é você que vive em pecado. E a pessoa vive no pecado também. E sempre nós temos que dizer para nós, é eu e vocês. Todos os dias nós temos que vigiar, porque senão o diabo nos derruba. E Deus me levou nesse tipo de lugar lá para mostrar, porque Deus ia me fazer uma resgatadora de alma. E eu tinha que ter conhecimento de certas coisas. E Deus me levou em vários lugares. Eu quero falar para vocês. Fique nessa plataforma. Venha conhecer um pouco da sua irmãzinha. Venha. E ali, meu pessoal, o diabo um belo dia estava incorporado lá no homem, né? O homem incorporado no diabo, não sei o que é isso.
E ele falou assim, o cara lá de cima vai te dar um filho. E ele vai te tirar daqui. Falou, foi zangado. Depois de uma semana, eu descobri que eu tava grávida da minha filha, que me tiraram da justiça. E Deus me tirou daquele lugar. Até hoje, nunca mais voltei, nunca mais há de voltar, porque eu achei um Deus todo-poderoso, que é o Deus de Israel, o Deus de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Eu não conhecia, meu pessoal. E é por isso que eu fui naqueles outros lugares, porque eu não conhecia Jesus. A pessoa que conhece Jesus verdadeiramente, ela jamais vai largar Jesus para estar aí desse tipo de lugar. Esse tipo de lugar não é para os pés de cristão estar nesse tipo de lugar, não. E eu conheço muitas pessoas que dizem que servem Jesus, mas frequentam esse centro. Estão totalmente errada. Estão agradando o Senhor. E cuidado, viu? Que Deus ainda é misericordioso. Agora, Satanás com ele não tem misericórdia, não. Muito cuidado. Aonde vocês estão indo. Cuidado. E depois, quando eu saí daquele lugar, o diabo mandou recado pelos meus amigos que me levaram. Disse que ia destruir minha vida. Eu gestante, o ônibus quase capotava. O diabo querendo capotar o ônibus. Mas eu tava debaixo de uma promessa de Jesus. A minha filha foi promessa de Jesus, sabe? A minha filha que tiraram de mim foi promessa de Jesus na minha vida. Então o diabo se levantou de tudo que é lado, mas não me destruiu. Amém? Gente, não se incomode pelo barulho das crianças, porque aqui tem crianças. Amém? Então é isso, meu pessoal. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deixa eu ir ali cuidar daquela crecharada ali que tá estressada. E aí, gente? Deixa eu ver se calou. Se calou, gente. Oh, Jesus. É só Jesus para nos dar força. Nós, mães, somos guerreiras, viu? E Satanás falando que ia me destruir. Não destrói nada, rapaz. Tô debaixo da mão do Deus de Israel. A minha vida pertence a Jesus Cristo. O diabo toca na minha vida e tem que pedir permissão pro Senhor Jesus. E eu sou do Senhor Jesus. Hoje eu sou do Senhor Jesus. E eu conheço um Deus todo-poderoso. Então eu quero falar para vocês. Você que não conhece esse Deus poderoso, venha conhecer, venha, larga este lugar. Se você está andando no Egito atrás de outro Deus, deixe isso para lá. Venha para Jesus. Porque vocês sabem a história do Egito, que Jesus, o nosso Deus todo-poderoso jogou tanta praga lá, destruiu foi tudo, viu? Para tirar o povo daquela escravidão. E assim é eu e Jesus, e é eu e vocês que o Senhor Jesus faz nas nossas vidas. Tira nós do lado do Egito e bota na presença dele, e nós vamos ganhar alma para o reino do céu. Amém? Assim como Deus fez na minha vida, né? Eu quero te dizer que ele vai fazer na tua também, creia. Amém? Se você foi impactizada, se você foi tocada por este testemunho, deixe nos comentários o que você achou. Você frequenta esse tipo de lugar? Qual a sua opinião? Eu quero te conhecer melhor. Eu quero conhecer cada seguidor meus. Eu quero orar pela tua vida. Se você frequenta esse tipo de lugar, eu quero orar pela tua vida. Pois Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Fique todos na paz do Senhor Jesus.